Vamos mergulhar hoje em uma das guerras mais longas e devastadoras da história europeia. Um conflito que se arrastou por 30 anos, custou milhões de vidas e das cinzas fez nascer o conceito moderno de nação que conhecemos. Pois é, tudo começou como uma disputa, sabe? Uma briga bem acirrada entre católicos e protestantes lá dentro do Sacro Império Romano Germânico. Era, no fundo, uma luta por fé e pelo direito de praticar a própria religião. Mas o que começou com todo esse fervor religioso, aos poucos foi se transformando, virou uma complexa disputa por poder político, com nações trocando de lado e dinastias inteiras lutando pela supremacia no continente. Parece inacreditável, né? Mas a faísca que acendeu tudo isso foi um ato de rebelião que acabou virando lenda. Vamos entender agora como esse evento, um tanto quanto bizarro, conseguiu desencadear uma tempestade que durou 3 décadas. Ok, para a gente entender essa guerra, a gente precisa voltar lá para o comecinho do século XVII. A Europa, e especialmente o Sacro Império Romano Germânico, era um verdadeiro barril de pólvora só esperando uma faísca para explodir. É que o Sacro Império Romano era menos um império de verdade e mais uma colcha de retalhos, sabe? Uma bagunça de centenas de territórios semi-independentes. E essa falta de um poder central forte fez da região um prato cheio para rivalidades e instabilidade. Lá em 1555, tentaram botar um pano quente com a Paz de Augsburgo. A ideia era deixar cada governante escolher a religião do seu estado, ou catolicismo ou luteranismo. Só que o acordo tinha uma falha gravíssima. Ele simplesmente ignorava o calvinismo, uma fé protestante que estava crescendo muito rápido. Ou seja, um grupo enorme e influente ficou totalmente sem reconhecimento e sem proteção. E essa paz, que já era bem frágil, estava prestes a ser feita em pedaços por um ato de rebelião super dramático lá em Praga. A nobreza protestante da Boêmia ficou em pânico. Eles tinham medo real de que, sob o governo desse novo rei, um cara super intolerante, todas as suas liberdades religiosas, que tinham sido garantidas antes, fossem simplesmente canceladas. E esse foi o momento que botou fogo na Europa. Numa demonstração de força total, os nobres protestantes simplesmente jogaram os representantes do imperador pela janela do castelo de Praga. O mais incrível é que eles sobreviveram à queda, mas o ato em si, a chamada Defenestração de Praga, foi a faísca que acendeu o estopim da guerra. O que começou como uma revolta local ali na Boêmia, rapidamente saiu do controle e foi arrastando potências do continente inteiro para dentro da briga. A guerra foi se desenrolando em 4 fases bem distintas. Começou como uma rebelião local, mas logo a Dinamarca entrou, depois a Suécia, com seu rei guerreiro brilhante, o Gustavo Adolfo. A cada nova fase o conflito ficava maior e mais sangrento, até que a França entrou. E aí a coisa mudou de patamar de vez. E é aqui que a guerra dá uma virada que revela a sua verdadeira natureza. A França, uma nação super católica, entra na guerra do lado dos protestantes. Ué, por que essa aliança que parece não fazer sentido nenhum? A resposta é política. Simples assim. Para a França, o medo de ser cercada pelos seus rivais, a poderosa dinastia dos Habsburgo, que controlava a Espanha e a Áustria, era muito, mas muito maior do que qualquer lealdade religiosa. A guerra tinha mudado completamente de cara. Deixou de ser uma briga sobre o céu para virar uma briga por terra e por poder. Só que, enquanto reis e generais jogavam seus jogos de poder, o custo humano para a população comum era uma coisa inimaginável. Essa não foi uma guerra de batalhas organizadinhas, não. Os exércitos eram bandos de mercenários que viviam do que encontravam pela frente, ou seja, saqueavam tudo por onde passavam. Para a população civil, isso significou 30 anos de puro terror, fome e doença. O número é difícil até de processar. 8 milhões de pessoas. Em algumas partes da Alemanha, a população foi reduzida a pó, uma perda demográfica que levaria séculos para ser recuperada. E por trás desses números existem histórias humanas. Essa citação de uma mulher que não conheceu outra vida a não ser a guerra captura perfeitamente a desolação total e a perda de identidade que uma geração inteira sentiu na pele. Depois de 30 anos de um banho de sangue, os líderes da Europa finalmente sentaram para negociar o fim da luta. E ao fazer isso, eles acabaram criando uma nova ordem mundial. A Paz de Westfália foi muito mais do que um simples tratado de paz. Foi um ponto de virada que trouxe uma ideia radical para a época: a soberania do Estado. A ideia de que cada nação tem o direito de se governar sem interferência de fora. Essa paz redesenhou completamente o mapa do poder na Europa. A França saiu como a grande potência do continente. O poder da dinastia dos Habsburgo foi duramente golpeado.
E o Sacro Império Romano-Germânico, bom, na prática, ele deixou de existir como uma força unificada, abrindo caminho para a ascensão de novos estados como a Prússia. O legado dessa guerra molda nosso mundo até hoje, sabia? O princípio da soberania nacional, que é a base das relações internacionais modernas, nasceu direto das cinzas desse conflito. As grandes guerras por religião na Europa chegaram ao fim e a política, não mais a fé, passou a ser o motor das relações entre os países. E isso nos leva a uma reflexão final. O sistema de estados soberanos, que nasceu dessa destruição toda, foi criado para impedir que uma catástrofe como essa acontecesse de novo. Quase 400 anos depois, olhando para o mundo de hoje, a pergunta que fica é: será que esse sistema está mesmo funcionando?